A Bíblia revela o nosso Deus como um ser absoluto, infalível e imutável. Por isso, tudo que ele diz não pode falhar. Todo o seu projeto é glorioso, pois ele habita a eternidade. Sua dimensão de tempo é completamente distinta da nossa. Com base nessa realidade bíblica é que a promessa de Deus está fundamentada. Por isso, ela não falha. Eu sou o diácono Jonathan Cadiz e quero estudar com você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, paz do Senhor, que bom ter você novamente para mais uma aula da Escola Dominical, por sinal a última desse quarto trimestre de 2024, a classe dos adultos da CPAD que vem chegando ao fim deste trimestre, porque a Escola Bíblica Dominical é a única escola que não tira férias. Então, nós vamos mais uma vez chegar ao fim de um trimestre, começando um novo trimestre. Eu já convido a você a comentar se você assistiu todas as lições aqui no canal, se você assistiu apenas algumas, deixa aqui nos comentários qual é a sua experiência aqui com o canal Colégio do Discípulo. Pois bem, chegando ao fim desse trimestre, onde nós falamos e falaremos ainda hoje sobre as promessas de Deus. O tema desse trimestre, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E essa lição de hoje, que é a lição de número 13, que será ministrada na maioria das igrejas no dia 29 de dezembro de 2024, última lição do ano, ela está fundamentada exatamente nisso, porque fiel é o que prometeu. Então corre, vai na descrição, porque tem link com dinâmica, subsídio, tem link para você baixar em PDF já a sua nova revista, tá? Também tem o livro de apoio que vai te ajudar muito também, tem nossas redes sociais, tem grupo no WhatsApp para ajudar a sua escola bíblica dominical. Se você já é inscrito, dê o like, tá bom? Não deixa de dar o seu joinha aí, contribua com a gente, compartilha esse vídeo com seus amigos, coloca no grupo da igreja, ajude esse canal. Você não é inscrito ainda, então se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações para você receber todo o conteúdo que a gente colocar, e assim você ajuda bastante a gente, porque quando você faz tudo isso, o YouTube entende que os nossos conteúdos são relevantes. Então o YouTube abre mais possibilidade de visualizações pra gente, tá bom? Então faça isso, fique até o final, porque vamos estudar mais essa lição da Escola Bíblica Dominical e juntos, claro, vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. Bom, gente, vamos ver uma retrospectiva do que aprendemos nesse trimestre. Ao longo deste trimestre, estudamos sobre as promessas de Deus. O nosso estudo mostrou que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. É nessa natureza, em que seus atributos são manifestados, que as suas promessas são fundamentadas. Por isso, nessa última lição, estudaremos a respeito da infalibilidade das promessas de Deus. A infalibilidade divina da promessa está fundamentada na infalibilidade de Deus. Assim, Deus não pode violar sua própria natureza e, como consequência, a Bíblia o revela como um ser zeloso, verdadeiro e fiel. O nosso Deus não falha. Portanto, nós vimos na primeira lição deste abençoado trimestre as promessas de Deus. A lição 2 nós falamos as promessas de Deus para Israel e na lição 3 mostramos as promessas de Deus para a igreja. Em quarto lugar, nós vimos as promessas e obediência. Em quinto, a maior promessa. A lição 5 falou sobre a promessa de salvação. A lição 6 falou sobre a promessa de cura divina. A lição 7 falou sobre a promessa de um coração novo. A lição 8 falou sobre a promessa de paz. Lição 9, promessas para pais e filhos. Lição 10, a promessa da proteção divina. Lição 11, a promessa de provisão. A última lição nós falamos sobre a promessa de vida abundante. E nessa ocasião, nós vimos como ter uma vida plena em Cristo. Apresentamos então o Senhor Jesus como a fonte da vida abundante, conceituamos e explicamos a vida abundante e elencamos também o que significa, o que identifica a vida abundante. Hoje nós vamos estudar, subordinados ao título da lição de número 13, as promessas de Deus são infalíveis. O nosso texto áureo está no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem
para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria. Então, Balaão profere a Balaque, né, o que Deus lhe havia mandado falar. Portanto, nesse texto, quem está falando é o próprio Deus. Deus está reivindicando a sua infalibilidade em cumprir com a sua palavra, pois ele não é como os homens que mentem. Ele não é um ser humano que muda de ideia, portanto, não pode se arrepender. Ele diz e ele faz ao mesmo tempo. A verdade prática diz que as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. A nossa leitura bíblica em classe está nos Salmos 102, do 25 ao 27, e segunda epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13. Vamos acompanhar. Salmo 102. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. 2 Pedro capítulo 3. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, meus irmãos, ao decorrer desta lição, nós vamos trabalhar esses textos, tá? Vamos ver então o mapa mental, o esboço da nossa lição. Essa lição que tem por objetivo apresentar a doutrina bíblica da infalibilidade de Deus, explicar o aparente paradoxo a respeito de Deus não mente nem se arrepende. E em terceiro lugar, o objetivo desta lição é afirmar que as promessas de Deus são infalíveis. A palavra-chave é infalibilidade, que nós vamos ver já no início dessa lição, no primeiro tópico. Tópico este que tem por título Deus é infalível. Subtópico 1, a infalibilidade de Deus. Subtópico 2, uma promessa infalível. Subtópico 3, a palavra infalível de Deus. No tópico 2, o título é Deus não mente, nem se arrepende. O primeiro subtópico, Deus não mente, nem se arrepende. Segundo subtópico é uma pergunta, Deus se arrependeu? E o terceiro subtópico, uma aparente contradição. E o último tópico, tópico 3, tem como título As infalíveis promessas de Deus. Subtópico 1, um plano glorioso. Subtópico 2, a eternidade. E subtópico 3, esperança forjada na promessa infalível de Deus. A nossa introdução diz que a Bíblia revela atributos exclusivos de Deus. Sua onipotência, onipresença, onisciência e, o que enfatizaremos nessa lição, sua imutabilidade. Por isso ele não falha em suas santas promessas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Então, no primeiro tópico, nós vamos ver que Deus é infalível. A infalibilidade de Deus, uma promessa infalível e a palavra infalível de Deus, começando com a infalibilidade de Deus. Então, o Salmo 102, ele revela a autoridade de Deus que está exemplificada em seu governo sobre a criação. Contudo, o salmista faz um contraste entre Deus e a sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá, inclusive até os céus. Porém, o Criador, ele não sofre mudança. Ele permanece para sempre. Isso está no versículo 26 do Salmo que nós lemos na nossa leitura bíblica em classe. Bom, gente, a infalibilidade de Deus
é um atributo divino que expressa a incapacidade de Deus de errar. Então, gente, existem coisas, a princípio pode ser estranho o que eu vou te dizer, mas existem coisas que para Deus é impossível. Por exemplo, é impossível Deus criar um outro Deus. É impossível Deus ser surpreendido. Entre estas coisas, é impossível, algumas delas estão inclusive na Bíblia, é impossível que Deus minta, é impossível que Deus tente o ser humano. Então, entre essas coisas que é impossível Deus fazer, por causa da sua natureza, está o errar ou o falhar. É impossível, isso é a infalibilidade de Deus. É a incapacidade de Deus errar. Significa que tudo que Deus faz, diz e promete é absolutamente verdadeiro, perfeito e confiável. Esse conceito está enraizado em sua natureza santa e perfeita, que exclui qualquer possibilidade de erro, injustiça ou engano. E aonde estão os fundamentos bíblicos para isso? Nós acabamos de ler Números 23:19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Hebreus 6:18. Deus não pode mentir, é impossível para Deus errar. A palavra de Deus é infalível. Salmo 119, verso 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Então vejamos os aspectos da infalibilidade de Deus. A infalibilidade moral. Deus é santo e justo em tudo o que faz. Salmo 145, verso 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Infalibilidade na verdade. Tudo o que ele declara ou promete é verdadeiro e confiável. Ele cumpre as suas promessas. Isaías 55:11. Assim como será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual a enviei. Infalibilidade na soberania. Deus nunca é surpreendido nem falha em seus planos, pois é onisciente e onipotente. Isaías 46, verso 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Portanto, a infalibilidade de Deus é um consolo e uma fonte de segurança para os cristãos, garantindo que podemos descansar na certeza de que Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Salmo 102, ele nos apresenta um Deus infalível, ou seja, que não comete erro, nunca pode se enganar ou se confundir. Ele nos apresenta um Deus absoluto, ou seja, completo, total, sem restrição. Nos apresenta um Deus imutável, que não está sujeito a mudar, ele é permanente, ele é constante, ele é imudável. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então a infalibilidade de Deus revela a autoridade divina. Deus governa sobre toda a criação com autoridade absoluta. O Salmo 102, no verso 25, nos mostra que desde a antiguidade ele fundou a terra, os céus e as obras são das mãos dele. A infalibilidade de Deus mostra a imutabilidade de Deus. No próprio Salmo, no verso 27, mostra que enquanto a criação muda, Deus permanece o mesmo eternamente. E por ele ser imutável, os seus planos são perfeitos. Deus nunca falha em seus planos, palavras ou promessas. O Salmo 102:27 diz, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Portanto, Deus é infalível. Se ele é infalível, as promessas dele também são infalíveis. Então, vejamos uma promessa infalível. Já que vimos o Salmo 102, em 2 Pedro, capítulo 3, Pedro tem a preocupação de esclarecer os crentes a respeito de uma aparente demora no retorno de Cristo. Para isso, Pedro explica que Deus não está preso ao cronos, ao nosso tempo, ao nosso espaço. Deus, ele está no futuro, ele está no presente, ele está no passado. Deus é eterno. Deus está no kairos, ou seja, ele não é limitado a tempo ou espaço. Nós somos criatura. Deus é criador.
Por isso o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então Pedro também explica que essa aparente demora, e Pedro fala disso há 2000 anos atrás, no retorno de Cristo, não é falha e sim paciência. Não é, na verdade, uma demora, e sim a longanimidade de Deus dando ao homem a oportunidade de se arrepender. Porque no versículo 9 ele mostra que essa é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem. Porém, em breve, Jesus voltará, buscará a sua igreja e transformará todas as coisas, no versículo 10 ao versículo 13. Portanto, a promessa do retorno de Cristo é incondicional e é infalível. Se não fosse assim, ele não teria dito: vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele garantiu que ele faria isso. E desta promessa de João 14, ele já cumpriu algumas. Ele foi, ele preparou o nosso lugar. Agora esperamos a terceira promessa, que é quando ele virá e nos levará com ele. Se não fosse assim, os anjos não teriam confirmado. Em Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, os discípulos estão olhando Jesus sumindo entre as nuvens, e os discípulos dizem: varões galileus, porque olham fixamente para o céu. Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir voltará da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir. Não é um desejo, é uma promessa. Depois de já estar no céu, Cristo nos assegura que sua vinda é certa. No Apocalipse 22, versículo 20, aquele que testifica essas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém, ora vem, Senhor Jesus. Certamente, ou seja, é certo que vai acontecer. É uma promessa incondicional e é uma promessa infalível. Em terceiro lugar, a nossa lição nos apresenta a palavra infalível de Deus. A palavra de Deus é infalível. O primeiro livro dos Reis, capítulo 8, 56, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Ou seja, tudo o que ele diz se cumpre. Esse texto confirma a infalibilidade de Deus em cumprir as suas preciosas promessas. Na primeira lição, nós vimos que Deus é infalível, nós vimos aqui agora novamente, nós vimos que Deus zela pela sua palavra. Isaías 55, 10 e 11, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar sementes ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual eu enviei. Ou seja, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Então aqui está embasada a fidelidade de Deus. E por isso ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre as suas palavras. Jeremias capítulo 1, versículo 11, versículo 12. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, a palavra de Deus não pode falhar, porque ele é zeloso em cumprir a sua palavra. Então vejamos os fundamentos da infalibilidade da palavra de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16 diz que toda escritura é divinamente inspirada. Pedro, concordando com Paulo, em 2 Pedro 1,21, diz que os homens que escreveram a Bíblia escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, a palavra de Deus é eterna e imutável. Mateus 24, 35, passarão céus e terras, mas as minhas palavras não hão de passar. Salmo 119, 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Isaías 40, verso 8, seca-se a erva e cai as folhas, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Em terceiro lugar, a palavra de Deus é infalível porque Deus é fiel e verdadeiro. Hebreus 6,18, Deus não pode mentir. A infalibilidade da palavra está ligada à infalibilidade do próprio Deus. Ele não pode errar, logo suas palavras são verdadeiras e confiáveis.
Em quarto lugar, a palavra de Deus é poderosa, é viva, é eficaz. Ela tem um propósito para se cumprir, conforme nós já lemos 2 vezes Isaías 55:11. A palavra não volta vazia, antes cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Hebreus 4:12. A palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e emoções. A palavra é verdade absoluta. João 17:17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós devemos, portanto, examinar as Escrituras, assim como os cristãos de Bereia, em Atos 17:11, que examinavam as Escrituras para ver se o que estavam sendo ensinados estava condizendo com a palavra de Deus. Examinar, crendo nela como a inerrante palavra de Deus e praticando a palavra de Deus dia após dia, porque a palavra de Deus é infalível. As promessas de Deus são infalíveis porque o nosso Deus não falha. Em segundo lugar, Deus não mente nem se arrepende. Subtópico 1, Deus não mente nem se arrepende. Subtópico 2, Deus se arrepende. E subtópico 3, uma aparente contradição. Deus não mente nem se arrepende. Engraçado que o tópico é o mesmo título do subtópico. Então, essa afirmação, né, de que Deus não mente e Deus não se arrepende, reflete justamente a sua perfeita santidade, fidelidade e imutabilidade. Então, diferente dos seres humanos, Deus é absolutamente verdadeiro e consistente em seu caráter e em tudo o que faz. Essa verdade é fundamentada em várias passagens bíblicas que destacam a sua confiabilidade e a sua perfeição. Se Deus não mente, conforme Números 23:19, que é o texto áureo, e também o texto que eu citei aqui de Hebreus 6:18, que diz que ele não pode mentir, é impossível que ele minta, e junto com a declaração de Cristo, por exemplo, em João 14:16, que ele é o caminho, ele é a verdade. Então, ele é a própria verdade. Então, tudo que ele declara é absolutamente confiável. Deus também não se arrepende, além de não mentir. Ele não se arrepende como homem. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, e também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Isso porque o arrependimento humano envolve mudança de mente ou correção de erro. Deus, sendo perfeito e onisciente, nunca erra nem precisa alterar seus planos. Ele é imutável. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que nele não há sombra de variação. Malaquias 3:6 diz que ele não muda, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. É o próprio Deus mostrando que ele é imutável. Ele não muda. Então Deus não mente nem se arrepende. Isso é uma verdade absoluta. Número 23:9, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É impossível Deus mentir, como também se arrepender. Por isso, a bênção que ele nos concede é imutável. Por ele não mentir nem se arrepender, faz com que a bênção de Deus, o que Deus abençoa, não pode ser revogado por ninguém. E esse é o contexto de Número 23. Balaão está dizendo a Balaque que ele não pode revogar aquilo que Deus abençoou. Porque a sua bênção é imutável, como ele é imutável. Então isso fala de uma fidelidade divina. A natureza de Deus é ser fiel às suas palavras e decretos. Em segundo lugar, é uma pergunta. Deus se arrepende? Bom, já ficou óbvio aqui que não. Deus não se arrepende. Porém, esse subtópico fica na pergunta, para no próximo subtópico apresentar a resposta. Por quê? Olha, nós vimos que Deus não se arrepende. Eu li até aqui 1 Samuel 15:29. Ele não mente nem se arrepende, assim como o número 23. E isso está na palavra de Deus, que também já vimos que é verdade, é infalível. Porém, esta mesma palavra de Deus, que é infalível, é inerrante, ela também apresenta textos que mostram que Deus se arrepende. Mostra em alguns textos Deus se arrependendo.
Em Gênesis 6, nós vemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele e da sua família dos animais por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade da sua época. Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração ao contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. Ou seja, o texto diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas não só esse, eu trago outro texto também, que a revista não traz, que é Jonas capítulo 3, versículo 10, que é ainda mais complexo, olha só. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Então esse texto aqui é mais complexo, porque Gênesis 6 mostra Deus se arrependendo por causa de um mal feito pela humanidade. Porém, esse texto aqui parece mostrar Deus se arrependendo. Aí o texto diz, ó, que Deus se arrependeu do mal que ele tinha dito que faria. Então, peraí. Deus se arrepende por um mal que ele cometeu? E, em terceiro lugar, mostra que Deus mudou de ideia. Então, Deus muda de ideia porque Deus se arrependeu do mal que ele havia dito que iria fazer e não fez. Afinal, Deus pode se arrepender? Então, vamos ver no próximo subtópico, né? Porque é uma aparente contradição. Esse é o tema. Né? Porque você lê os textos que diz que Deus não se arrepende. Depois você encontra na própria Bíblia Deus se arrependendo. E agora? Não seria uma contradição? Se a Bíblia se contradizer, ela não será infalível. E agora, qual é a explicação? Eu acrescentei Jonas 3,10. Para, junto com Gênesis 6, nós vermos que esses textos descrevem Deus ajustando suas ações em resposta ao comportamento humano como um pesar diante do pecado. Em Gênesis 6, pesou-lhe o coração. Ou a misericórdia diante do arrependimento, em Jonas 3. Então, são duas passagens que mostram Deus ajustando as ações por causa do comportamento do homem. Em um vai ter juízo por causa do pecado do homem. Em outro é o oposto. O juízo vai ser anulado por causa do arrependimento do homem. Então mostra misericórdia. Em Gênesis 6 mostra justiça, juízo. Em Jonas 3 mostra misericórdia. Como conciliar os textos? A Bíblia ensina que Deus é perfeito, onisciente e soberano. Já falamos, eu vou repetir, sem medo de ser repetitivo. Ele não muda em sua essência ou em seus planos eternos. Quando a Bíblia diz que Deus não se arrepende, está falando de sua natureza imutável e de seu compromisso em cumprir suas promessas e propósitos. Porém, Deus interage com os seres humanos. Essa linguagem de arrependimento atribuída a Deus é uma forma de descrever suas ações de forma que os seres humanos possam entender. Então, essas descrições são conhecidas no campo da teologia como antropopatismo ou antropomorfismo, que são atribuições de características humanas a Deus para facilitar a compreensão. Bom, a Bíblia é infalível, mas a Bíblia foi escrita por pessoas falhas. Por isso a Bíblia tem figuras de linguagens e etc., para que as pessoas falhas, assim como quem escreveu, inspirado, né, são falhos e o Espírito Santo inspirou, mas Deus respeitou, né, o intelecto, as limitações desta pessoa. Inspirar não significa que a pessoa se tornou perfeita. Então a Bíblia ela é infalível, escrita por pessoas falhas e lida por pessoas falhas. Por isso, uma linguagem que uma pessoa falha usa para uma pessoa falha entender. Então o arrependimento de Deus reflete sua justiça e misericórdia. Arrependimento entre aspas, tá? Porque quando o autor escreve que Deus se arrependeu, não é porque ele cometeu um erro ou mudou seus planos eternos. Pelo contrário, ele ajusta suas ações em resposta ao comportamento humano, mantendo a sua justiça e também a sua misericórdia. Então, em Gênesis 6, este arrependimento expressa o pesar de Deus diante do pecado e da corrupção da humanidade. Em Jonas 3, este arrependimento reflete a misericórdia de Deus ao suspender seu juízo diante do arrependimento sincero do povo. Então, se arrepender do mal, esclarecendo o texto de Jonas, já que eu fiz essa pergunta, se arrepender do mal não quer dizer que Deus cometeria maldade, e sim fala sobre as consequências que os pecados do povo traria. Ou seja, o juízo, a punição de Deus. E isso, é claro, seria uma consequência ruim para eles. E aí, terminando, lhes faria e não fez, não mostra que Deus muda de ideia, e sim que, conforme o comportamento humano, Deus muda a sua forma de agir
com o homem. Então não há contradição real entre os textos que dizem que Deus se arrepende e que Deus não se arrepende. Para ficar mais claro, vamos ver o que é antropopatismo e antropomorfismo. O antropopatismo e o antropomorfismo são conceitos teológicos e literários usados para descrever como Deus é representado em termos humanos na Bíblia. Por exemplo, o antropopatismo, que vem do grego anthropos, que é homem, e patos, que é emoção ou sentimento. Então refere-se à atribuição de emoções ou sentimentos a Deus. É uma forma de linguagem figurada usada na Bíblia para expressar a maneira como Deus se interage ou responde ao mundo, permitindo que os seres humanos compreendam aspecto do seu caráter e ações. Então, em Gênesis 6, é um antropopatismo. Sentimentos ou emoções atribuídas a Deus, no caso aqui o sentimento de arrependimento. O antropomorfismo, que claro também vem do grego anthropos, que eu já disse é homem, e morfe, que é forma, refere-se à atribuição de características físicas e humanas a Deus. Então, diferentemente do antropopatismo, o antropopatismo, como eu já disse, são sentimentos humanos atribuídos a Deus, para transmitir uma ideia que o homem entenda. Já o antropomorfismo é o mesmo conceito, porém são características físicas e humanas atribuídas a Deus e não sentimentos. Por exemplo, Isaías 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o ouvido agravado para que se possa ouvir. Isso é antropomorfismo, ou seja, é características físicas que estão sendo atribuídas a Deus. Espero que isso tenha ficado então claro para você, se você é aluno, se você é professor. Também espero ter esclarecido isso para que você na sua classe consiga esclarecer os seus alunos de que não há contradição nestes textos, muito menos na palavra de Deus. Então, gente, o nosso Deus não mente, nem se arrepende, pois nele não há sombra de variação. E em terceiro lugar, nós vimos que Deus é infalível, vimos que Deus não se arrepende. Agora nós vamos ver algumas promessas infalíveis de Deus. Esse terceiro tópico tem por título as infalíveis promessas de Deus. Em primeiro lugar, um plano glorioso. Em segundo lugar, a eternidade. E em terceiro lugar, esperança forjada na promessa infalível de Deus. Então, gente, Deus não erra. Já falei, não vou cansar de dizer isso. Deus não mente, Deus não se arrepende e também Deus não é surpreendido, nem é pego de surpresa. Por isso, com a queda do homem, a queda do homem por causa do pecado, não pegou Deus de surpresa. Não pegou Deus surpreendido. Nós estamos em um plano glorioso. Terceiro tópico, primeiro subtópico. Acho que eu não apresentei o título. Um plano glorioso. Então a queda do homem não pegou Deus de surpresa. Deus já tinha um plano para a queda do homem antes do homem cair. Apocalipse 13:8 mostra nomes já escritos no livro da vida. E este mesmo texto mostra que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Efésios 1:4 mostra que esse plano foi traçado na eternidade. Já disse um sábio uma frase que eu esqueci agora de quem é, mas vê no Google, tá? De quem é. Antes de dizer haja luz, Deus disse haja cruz. Efésios capítulo 1, do 11-12, mostra que segundo o conselho da sua vontade, nós fomos salvos, segundo a presciência dele. Então foi um plano já traçado. Portanto, a salvação é um plano glorioso e infalível de Deus para a humanidade. A salvação não é apenas um desejo de Deus, mas é uma promessa selada em sua palavra. Depende de Deus, que é infalível, e não dos homens, que é falho. Efésios capítulo 2, 8 e 9. A salvação não vem de vós, é pela graça, por meio da fé, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. As promessas de Deus, assim como ele próprio, não mudam. Isaías 14:24, o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Por isso, devemos confiar e perseverar até o fim para alcançarmos esta promessa. Mateus 24:13, o que perseverar até o fim, este será salvo. Então a promessa da salvação faz parte desse plano glorioso de Deus. Em segundo lugar, a eternidade.
Então, juntamente com seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Em vários textos. 1 João capítulo 2, 24 e 25. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneceu que desde o princípio ouviste, também permanecereis o Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Isso é glorioso. Isso mostra, na verdade, que nós não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequentemente, a finitude, que veio com a morte. Nós fomos criados para a eternidade. Fomos criados para andar com Deus e viver na presença dele eternamente. Então, quem garante a promessa da eternidade é Cristo. Temos a promessa que nosso corpo será transformado, glorificado. Filipenses capítulo 3, 20 e 21, mas a nossa pátria está no céu, do qual nós esperamos o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o que transformará o nosso corpo corruptível em um corpo glorioso. 1 Coríntios 15, 54, nosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. 1 João capítulo 3, versículo 2, seremos como ele é, porque como ele é, o veremos. Mas essa promessa está subordinada à volta de Cristo. No dia de sua vinda, seremos arrebatados com corpos transformados. Passaremos então pelo tribunal de Cristo. Está aí um debate sobre isso, e é bom, porque está fazendo a igreja despertar para isso. A igreja querer, esperar isso. Ali nós seremos galardoados, claro, cada um segundo a sua obra. Depois então nós entraremos nas bodas do Cordeiro. Seremos livres da grande tribulação de 7 anos. Aí Cristo desce em glória com a sua igreja glorificada, nós descemos com ele para reinar durante... Olha quanta coisa acontece entre arrebatamento e eternidade. Desceremos com ele para reinar durante 1000 anos. Estaremos com ele, ao lado dele, regendo as nações durante 1000 anos. E depois disso a igreja estará com ele no juízo final, no trono branco, no julgamento dos ímpios. Nós não saímos mais de perto dele. E aí depois desses 1000 anos, depois do juízo final, aí entra o estado eterno. E isso é interessante porque é tanto para ímpios quanto para salvo. Satanás é lançado no Guiena, no lago de fogo, junto com seus demônios, junto com o anticristo, com o falso profeta. A morte e o inferno é lançado lá também. A eternidade será de sofrimento e de um fogo que não se apaga. Porém, a igreja estará com Cristo. A terra será purificada pelo fogo, conforme nós vimos em 2 Pedro capítulo 3, na nossa leitura bíblica em classe. A nova Jerusalém desce do céu, aí João vê novos céus e nova terra. Então passaremos a eternidade com Cristo. Entraremos no estado eterno. E Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Nós não passaremos mais pela morte. Nós não teremos mais tristeza, nós não teremos mais angústia, nós não teremos mais pecado, nós não teremos mais a morte. Não haverá tristeza, não haverá morte. Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 22, versículo 5 diz que nós reinaremos para sempre com Ele. Mas para que tudo isso aconteça, quanta promessa gloriosa! Para tudo isso, primeiro Jesus virá. Será o melhor dia da história do universo. Quando Jesus vir para a sua igreja primeiro, quando Jesus vir buscar a sua igreja, porque é daqui que começa tudo isso. É a partir daqui que acarreta todas essas outras coisas. É uma promessa gloriosa, é uma promessa infalível, é uma promessa incondicional. Vai acontecer. Para você estar incluído nela é condicional. Você precisa se santificar, você precisa estar em obediência, você precisa estar preparado. Agora, que vai acontecer, vai. A igreja subirá, se eu estiver nela ou não. Em terceiro lugar, esperança forjada na promessa infalível de Deus. Então, por mais que o avanço medicinal e tecnológico garanta uma vida melhor, a esperança para o mundo não é muito válida. Uma coisa sempre vai assombrar o homem, que é o envelhecimento e a morte. Em todas as culturas, de toda a época, em toda a história, a morte sempre assombrou
o ser humano, mas nós temos uma esperança forjada nas promessas de Deus para nós. E essas promessas, como nós estamos vendo nessa última lição, elas são infalíveis, porque Ele é infalível. Então é uma esperança sólida, fundamentada na fidelidade, na imutabilidade, na soberania de Deus. Portanto, não é uma esperança ilusória, mas uma confiança certa de que Deus cumprirá todas as suas promessas, tanto nessa vida quanto na eternidade. Essa esperança é o alicerce da vida cristã e nos sustenta em meio às provações, garantindo que em Cristo temos segurança, paz e futuro. Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A esperança é a âncora da alma. Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19. Após dizer que é impossível que Deus minta, ele fala de uma firme consolação. Ele fala que o nosso refúgio em reter a esperança. E ele diz que a esperança é a âncora da alma que segura firme e que penetra até o interior do véu. A nossa esperança está na eternidade. Tito capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Perceba que essa esperança na eternidade está sempre atrelada com o fato de Deus não mentir. A esperança nos faz se alegrar nas tribulações. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Nossa esperança é forjada na fidelidade de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. É o título da nossa revista. Por que não terminar com esse título? E por que isso? Porque ele cumpre todas as promessas. Olha que texto lindo que eu separei para você. Josué, capítulo 23, versículo 14. E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem saber com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o vosso Deus, todas vos sobrevierão, nem uma delas caiu uma só palavra. Então nós servimos um Deus que promete, que cumpre, que não mente. E para você se sentir mais seguro ainda disso, eu vou te mostrar aqui agora exemplos de promessas que foram cumpridas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Portanto, são promessas infalíveis, exemplos de promessas infalíveis na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Olha só, no Antigo Testamento, começando de Gênesis e terminando em Atos dos Apóstolos. Abraão seria pai de muitas nações. Essa promessa está em Gênesis 13, Gênesis 17, Gênesis 22. E o cumprimento está em Gênesis 21, Gênesis 25. Sara teria um filho em sua velhice. Gênesis 18, 10. Isso foi cumprido em Gênesis 21, 1 e 2. A família de José se curvaria diante dele. Deus mostrou isso para José no capítulo 37 de Gênesis. E no capítulo 42 e 47 se cumpriu. Israel seria liberto de uma escravidão do Egito. Deus já falou antes mesmo da escravidão, em Gênesis 15 e também Gênesis 14. E já dentro da escravidão Deus prometeu em Êxodo 3, Êxodo 6 e em Êxodos 12 e 41 isso se cumpriu. Josué e Caleb entrariam na terra de Canaã, número 14, 21, números 30, números 32, 12. E isso se cumpriu em Josué capítulo 14, versículo 6 ao 15, capítulo 19, também de Josué. A mulher de Manoá teria um filho, Juízes 13, versículo 3 ao 7, se cumpriu no versículo 24. Não faltaria alimento para a viúva de Sarepta, 1 Reis 17, 14, se cumpriu no versículo 15 e 16. A Sunamita teria um filho, 2 Reis 4, 16, no próximo versículo 17, se cumpriu. O povo judeu retornaria à sua terra após o cativeiro babilônico. Jeremias profetizou isso no capítulo 23, no capítulo 32, no capítulo 33, e se cumpriu em Esdras, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8. O templo de Jerusalém seria reconstruído por Zorobabel, Zacarias profetizou, e se cumpriu em Esdras. No Novo Testamento também tem promessas cumpridas? Tem, já no capítulo 1 do Evangelho de Lucas.
Isabel teria um filho, mesmo sendo estéril, capítulo 1, versículo 13. Lucas, capítulo 1, 57 se cumpre. Maria seria mãe do Salvador. Lucas, capítulo 1, 31 ao 38. Se cumpriu em Lucas, capítulo 2. Simeão não morreria sem ver Cristo, sem ver o Cristo, né? Lucas 2, 26. Do 27 ao 32 a gente vê o cumprimento dessa promessa. Lázaro, irmão de Marta e Maria, tornaria a viver, em João 11, 23. Isso se cumpriu em João 11, 43 e 44. Jesus morreria pelos nossos pecados. Eu poderia botar essa promessa aqui até no Antigo Testamento. Mas Mateus 26, 28, Marcos 10, 45, isso se cumpre em Mateus 27, 50, Marcos 15, 37, Lucas 23, 46, João 19, 30. Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Mateus 16, 21, Mateus 17, 23, Mateus 20, 19, Marcos 9, 31, Marcos 10, 34, Lucas 9, 22. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João capítulo 20. Todos esses versículos mostram a ressurreição de Jesus no terceiro dia. Os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. Jesus prometeu em Mateus 3, em Lucas 24, e se cumpriu no Pentecoste em Atos capítulo 2. Os discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confim da terra. Foi a promessa junto com o revestimento de poder em Atos 1:8. Aliás, o poder era para isso. Se cumpriu em Atos 5, 28, Atos 8, 1, Colossenses 1, 23. Paulo era um vaso escolhido e pregaria para judeus, gentios e reis. Atos 9, 15. Atos 13, 14 ao 43, nós vemos ele pregando para judeu, pregando para gentio. E ele prega a reis em Atos 21, 40, 22, 21. E em Atos também, justamente quando Paulo está indo para pregar para o imperador César, todos os tripulantes e passageiros sobreviveriam ao naufrágio. Atos 27, 22, 26. É uma promessa que Deus fez a Paulo. Isso se cumpre em Atos 27, 42 ao 44. Portanto, a nossa esperança está forjada na infalibilidade da promessa de Deus. E a conclusão deste trimestre nos mostra que concluímos mais um trimestre. Glória a Deus por isso. Estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força de seu poder. Chegamos ao fim de mais um trimestre e eu quero, em Cristo, louvar a Deus pela sua vida. Agradecer a você pelo privilégio de estar ministrando essas lições para você, de poder entrar na sua casa através do YouTube. Muito obrigado pela sua confiança, pelo seu carinho. Que Deus te abençoe e que nós possamos, se Jesus não voltar e se Ele permitir, que possamos estar juntos por mais 3 meses e assim sucessivamente até Jesus voltar. Um abraço, Deus abençoe sua vida, fique na paz.